Hola hermanos, bendiciones, ¿cómo están? ¿Hay alegría en vuestro corazón? Amén. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Yo estoy seguro que sí. Y si estás ayunando, pues mucho mejor. En el tiempo del ayuno nos volvemos, ¿no?, más sensibles, más confiados en Dios para seguir esa carrera. Amén. Entonces hoy estamos en nuestro quinto día de ayuno. Creí, por eso hablé. Es un tiempo de liberar la fe. Estamos aquí también en nuestra ciudad, declarando, ¿no?, ayunando, confiantes en Dios, que Dios está haciendo y todavía hará mucho por nosotros. Amén. Entonces tenemos aquí nuestro quinto día, la confesión. Seguramente tú tendrás ahí tu hoja de confesión, tú tienes ahí tus metas de salvación, ¿no? Entonces yo te desafío a orar con fe, amén, creyendo que Dios ya te dio, ¿no? Entonces, ¿quién son las personas que quieres que Dios alcance con su mano, ¿no? Familiares, vecinos, ¿no? Padre, hijos, primos, ¿no? Entonces, sea ousado, pida al Señor, ¿no? Nosotros también estamos orando, declaramos sobre esse tempo de pandemia, declaramos que vuelva a normalidade, declaramos, estamos rechazando en el mundo espiritual. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11. Si tienes el libro, acompaña. Si tienes ahí la confesión. Entonces Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que fue el universo formado por la palabra de Dios, de manera que el visible vino a existir de las cosas que no se ven. Amén. Entonces vamos para la confesión de la palabra. Amén. Entonces, con fe, posicionados en fe, vamos a confesar, ¿no?, essa palavra. Então, que tu puedas repetir, se estás em células, se estás com tua família, ou se estás solo, ¿no? Declare com fé em nome de Jesus. Então, eu creio en el imposible, pois mi Senhor es el Dios que hace el imposible. Ele hace com que el imposible suceda. Senhor, tu eres mi esperança, tu eres mi confiança. En ti está mi apoyo. En ti estoy confiado. El Señor es el motivo de mi alabanza y de mi adoración. Mis labios están llenos de tu alabanza y de tu gloria continuadamente. Amén. Gloria a Dios en nombre de Jesús. Entonces, en este momento, vamos a estar orando con fe, declarando en nombre de Jesús. Que tu puedas orar y posicionar con fe. Señor, en nombre de Jesús, nosotros queremos orar. Queremos chamar a la existência, Senhor. Senhor, salvação. Senhor, nós creemos, Deus. Creemos em semillas, Deus, plantadas. Deus, queremos em nome de Jesus que tu puedas, Deus, alcançar essas pessoas, Senhor, que hemos apuntado. Que tu puedas trazer, Senhor, a existência, a realidade, a salvação. Deus, dá-nos, Senhor, circunstâncias para predicar, Deus. Abre as portas, Senhor. Oh Deus, que essas pessoas possam abrir o coração, Deus, para creer, Deus, que seus pecados já estão perdonados, que eles já estão salvados a partir da obra consumada da cruz, que Cristo pagou todo o sacrifício que necessitava. Senhor, em nome de Jesus, chamamos a existência, a salvação, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, também quero orar sobre nosso país, sobre nossa cidade. Queremos declarar, Senhor, um tempo de sanidade. Senhor, nós outros nos levantamos em nome de Jesus e rechaçamos, Padre, essa enfermidade, esse vírus. Senhor, declaramos, rechaçamos em nome de Jesus. Que seja retirado esse vírus, Senhor. Que perda as forças em nome de Jesus. Nós outros nos levantamos como igreja para declarar, para liberar uma palavra de sanidade. Em nome de Jesus, nós outros declaramos que haja a normalidade. Senhor, em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus. Amém? Eu queria dar um testemunho de sanidade, amém, irmãos? Não em relação ao vírus, pero yo llevo 16 para 17 años en España
y siempre, todos los años en primavera, yo sufría mucho con la alergia al polen, ¿no? Entonces nosotros que estamos à frente da igreja, liderando, sempre hablamos, ¿no? de sanidade, de sanidade, de sanidade. Então, me veía nessa situação. Então, passava dias que tomava 3 pastilhas, 4 pastilhas, hasta incluso 5 pastilhas. Tinha várias marcas, ¿no? de los antihistamínicos, ponía el colírio, el inhalador, pero nada resultava. Aliviava por um momento, pero dormia mal, vivia mal. E em alguns dos cultos, tuve um culto que tuve que terminar antes porque não conseguia falar, não? Porque a alergia era tão forte. Alguns cursos também que tuve que terminar antes porque não conseguia falar. Então eu pensei, não? Eu que predico sanidade, e por que não estou sano? ¿No? Entonces en este ayuno entró una santa indignación. Entonces yo puse la mano sobre mi cabeza y declaré palabras de sanidad, y ya llevo días sin tomar ninguna pastilla. Hoy respiro con facilidad, estoy sanado en nombre de Jesús, ya estoy probando la manifestación de la cura del Señor. Entonces eso me llenó de mucha fe, trajo fe también aquí a nuestra iglesia. Entonces Dios es un Dios que sana. Yo estoy sanado, ya no tomo ninguna pastilla, ya he tirado todos los medicamentos en relación a eso, y hoy estoy disfrutando de la sanidad del Señor. Amén. Si eso te puede edificar, que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí para compartir del quinto día. Hoy tengo el privilegio de compartir con vosotros. Ya hemos orado, ya hemos confesado. Amém. Estamos para falar da vitória completa. Amém. Sabemos que no Senhor temos uma vitória completa. Então, vamos ver que no capítulo de Juan relata 4 aparições do Senhor Jesus a seus discípulos. Podemos ver que a primeira aparição foi a Maria Magdalena, donde de madrugada foi a primeira que viu o Senhor. ¿No? E logo vemos outras 3 aparições do Senhor Jesus a seus discípulos. Então, nós podemos ver que o Senhor estava combatendo, ¿no? Com 3 objetivos distintos, áreas específicas que são vitais para o avanço do reino aqui na terra, ¿no? Nós vamos ver que ele deu respectivamente com o medo, com a incredulidade e com a falta de fruto. Amém? Então, primeiro vamos abordar a paz, que é a paz que vence o medo, não? Então, no primeiro domingo que ele ressuscitou de los muertos, o Senhor apareceu a seus discípulos e a primeira palavra que ele disse foi: paz seja com ustedes. Aqui no verso 19 do capítulo 20 de Juan, diz: al atardecer daquele primeiro dia da semana, estando reunidos os discípulos, a porta cerrada, por temor a los judíos, entrou Jesus e, poniendo-se em meio de ellos, los saludou e dijo: la paz seja com ustedes. ¿No? Então, a primeira coisa que ele disse foi isso: paz. E, consequentemente, ele ensinou as manos e o costado, ¿no? Que foram as heridas de la cruz, ¿no? Com essas heridas, Deus, através de Jesus, estava dizendo que solamente podemos encontrar paz em la obra consumada, ¿no? Essa foi a mensagem, a señal que Cristo nos deu. Então, no verso 20 diz: dicho isso, les enseñó las manos e el costado. Al ver al Senhor, os discípulos se alegraram. Amém? Então, eu queria dizer-te que Deus não está mirando nossa conduta, nossos pecados, nosso comportamento, não? Então, nós hoje vivimos a base da obra consumada. Amém? Então, por isso devemos começar nossa vida cristiana através da paz. Devemos viver com paz, devemos viver nosso ministério com paz em nome de Jesus.
essa é a vida que Deus tem para nós outros, liderar com paz, viver em nosso matrimônio com paz, viver o dia a dia com paz. Então, descansemos hoje, não, em la paz do Senhor e vamos a viver tranquilos em Ele. Amém. E aqui podemos ver o ponto 2 deste capítulo, que é a fé, não? Então, primeiro Deus nos ensina paz. E a segunda, não, bendição é que tenhamos fé. Então, a fé que ataca a incredulidade, não? Então, uma semana depois, o Senhor volviu a aparecer outra vez a los discípulos. Em la vez passada, não estava Tomás, não? Então, vemos que o Senhor tem algo especial com os domingos, não? Nós outros que somos cristianos, não, sabemos que nossos cultos a los domingos, não, é liberada mensagem de fé. Então, não em si a palavra escrita, é muito importante ler a palavra escrita, pero importante também é não faltar aos cultos. Porque nos cultos nós recebemos mensagem de fé, recebemos uma palavra de fé. É importante não deixar de assistir a los cultos, deixar de assistir a las igrejas, porque isso sempre traz incredulidade. Não? Necessitamos estar constantemente escutando este mensagem que nos genera fé. Então, quando o Senhor apareceu a Tomás, não? Ele, primeiramente, ele não o repreendeu. ¿No? Apenas le dijo que tocara, ¿no?, en sus manos, pues Tomás lo había dicho anteriormente que solamente creería en la resurrección de Cristo si tocase, ¿no? Entonces él quería ver y tocar, ¿ok? Entonces en Juan 20:29 dice que dichosos son los que no lo vieron y creyeron, ¿no? Entonces la fe es la más importante de todas las bendiciones. Pero ¿y el amor? ¿No? Sabemos que em 1 de Coríntios diz que 3 coisas permaneceriam: a fé, a esperança e o amor. Pero eternamente, não, mantendrá o amor. Porque a fé em la glória será vista, a esperança será concretizada e o amor é algo eterno. Pero mientras estamos aqui em la tierra, lo que mais necessitamos, não, é fé. Mientras estamos aqui, mientras aguardamos esse dia, não, a maior de todas as coisas é a fé, não? Então, a palavra diz que devemos tomar o escudo da fé, devemos creer por la fé, amém? Então, muitos tentam receber as coisas de Deus através da paciência. A paciência é algo importante, pero nós apropriamos de las bendiciones por la fé, não? O Senhor Jesus, não, questionou que em sua volta, não, ele vendrá e que ele quer encontrar? Ele quer encontrar fé nos corações, amém? Então, paz, fé e próximo ponto é a diestra de la justiça, amém? Então, neste ponto eu quero gastar um pouco mais. Na terceira vez que o Senhor apareceu a seus discípulos, ele se manifestou, não, à la margem del mar de la Galileia. Vamos a ver em Juan capítulo 21, verso 1 al 6. Después de eso, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galileia, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Aí podemos ver o liderazgo de Pedro, não? Então, os demais han dicho: nosotros vamos contigo, contestaram eles. Salieron, pues, de allí e se embarcaram, pero essa noite não pescaram nada. Ao despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tiene algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca. Repito, tire la red a la derecha de la barca, del lado derecho, y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podía sacar la red, ¿no? Entonces, los discípulos
se encontravam desanimados, porque eles pensaram que o Senhor estava em la glória e eles teriam que volver à realidade da vida de pescadores, não? Então eles estavam desanimados, não? Com a cabeça baixa, não? Então, quizás tu te encuentres hoje em uma situação assim, não? Tu já passaste por uma situação assim de estar desanimado. Então, por que essas coisas ocorrem em nossa vida, não? Eles necessitavam conhecer mais do Senhor. Então, eles conheciam o Senhor, pero necessitavam conhecer mais. Nunca pense que tu conheces todo do Senhor, não? Então, aqui nos dá uma grande lição. Devemos conhecer o Senhor mais e mais. Nos evangelhos diz que a vida eterna consiste em conhecer ao Senhor, não? Então, nós nunca podemos dizer que conhecemos 100% ao Senhor, porque seu conhecimento é sem fim. Amém? Eles conheciam o Senhor, pero havia muito mais que conhecer. Então, nós vemos nesse texto que eles não pescaram nada, não? Então, esse pode ser o quadro de seu ministério hoje, pode ser o quadro de sua vida profissional, a escassez de frutos, pero eu tenho uma palavra de Deus para ti. Então, nós vemos que Cristo dijo, lança a rede ao lado direito. Então, nada na Bíblia é casualidade, não? Então, todo tem sua simbologia, todo tem sua finalidade, não? Então, Deus, através de Jesus, dijo, lança a rede ao lado direito. Amém? O lado direito é o lado do favor. Não importa a circunstância que tu estés passando em tu vida, não importa o problema que tu estés passando, se é problema familiar, se é problema em tu financeiro, se é problema em tus sentimentos, não? O Senhor te disse hoje, lança a rede, tire a rede do lado direito. ¿No? Entonces el lado derecho es el lado del favor, el lado de la bendición, ¿no? El lado de la gracia. Es saber y tener conciencia que Cristo es nuestra justicia, ¿no? Todo lo que vengamos a hacer, lo hagamos con la conciencia de que Cristo es nuestra justicia, ¿no? Así obtendremos el favor de Deus. Nosotros não devemos caminhar na justiça própria, no merecimento, pero nosotros devemos caminhar basados na justiça por la fé, não? Por isso é muito importante todos os dias declarar que somos hijos amados, declarar que nosotros tenemos em paz, declarar que vivimos em fé e declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém? Então, eles pescaram de tal maneira que não podiam cargar com a rede, não? Então eles tiveram a curiosidade de contar os peces, não? Vemos que foram 153 peces, não? Que foram 153 frutos. Todas as vezes que o Senhor nos ordena lançar as redes, Ele garantiza, não? Abundância de frutos. Então eles tiveram a curiosidade de contar as bendições. Então, aqui nos deixa também um conselho, não? Sempre testifique das bendições, não? Nós devemos sempre testificar, porque Deus nos bendice para que nós testifiquemos, não? Para que alcançamos pessoas através de nosso testemunho, não? Tomás fora bendecido por isso, mas o Senhor disse que mais importante que conhecer a causa é saber a solução. Então, lado direito, Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não desmayes, porque eu sou tu Deus, que te esforço. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a diestra de mi justiça. Isso está em Isaías 41:10. E logo em Salmo 48:10 diz: tu alabanza, ó Deus, como tu nombre, llega a los confines de la tierra, tu derecha está llena de justiça. Glória a Deus. Então, nós devemos andar basados, não? E conscientes da justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vamos ver também um hecho importante, foi que Jesus tinha 70 discípulos al princípio, não? Logo tinham 12 discípulos, pero haviam 3 que eram mais allegados, pero havia um desses que se sentia muito amado. E esse
foi o que primeiro tuvo a percepção de que era Jesus, não? Então, Juan foi o primeiro que reconheceu a Jesus, não? Aqueles que têm consciência de que são amados de Deus, eles possuem um discernimento rápido e mais preciso. Amém? Vamos ver aí no capítulo 21, versos 7 al 11, que diz: Então aquele discípulo a quem Jesus amava, dijo a Pedro: És el Senhor. Simón Pedro, quando oyó que era el Senhor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios factores que tenemos que prestar atención, ¿no? Primero, vemos que en el verso 11, Pedro arrastró la red solo, ¿no? Entonces, antes algunos no la pudieron arrastrar, Pedro solo arrastró la red, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es impresionante ver que en la presencia del Señor el débil se hace fuerte, el enfermo se hace sano, ¿no? Ese es el poder de nuestro Señor. Entonces nunca pienses también que la obra de Dios es pesada, ¿no? Nunca pienses, porque Pedro arrastró solo la red, pero Él arrastró porque estaba en la presencia del Señor. Nosotros hoy estamos en la presencia del Señor y la obra de Dios no me consume. La obra de Dios nunca nos consume, ¿no? Al final el Padre dijo que la verdadera comida, la verdadera satisfacción era hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, cuanto más hacemos la voluntad del Padre, ¿no? Más nos sentimos fuertes. Quanto mais comemos del Senhor, quanto mais hacemos sua obra, mais nos sentimos mais nutridos e fortes. Amém? Então, outro ponto é surpreendente ver que o Senhor serviu a los discípulos, não? O Senhor Jesus estava já com um desayuno preparado, não? Ele preparou pão e peixe. E aqui podemos ver também que eram 7 homens, não? Então, aqui também passa desapercebido, pero ele hizo um milagre de la multiplicação aí, não? Então leemos que era um pez e um pão, não? Um pequeno pão. Então a partir daí já vemos também que ele hizo outro milagre de la multiplicação, não? Então 153. ¿Por que 153 grandes peces? Não? Então nós sabemos que os números em la Bíblia não têm um significado. A Bíblia é um livro, não, vasto, lleno de simbologias, alegorias, parábolas, não? Todo isso tem sentido, não? Todo isso não está escrito por um acaso. Nós vamos ver agora, não, o significado, não? Não existem detalhes insignificantes na Bíblia, na palavra de Deus. Os números posee significado, ¿no? Entonces nosotros tenemos el número 1, ¿no? Que significa que apunta para la unidad, ¿no? El número 2 apunta para el acuerdo, la concordancia. El número 3 apunta para la resurrección. El número 4 apunta para la tierra creada. El número 5 apunta para la gracia. El número 6 apunta para el hombre, ¿no? Recuerda 666, que era el número de la bestia, ¿no? Del hombre caído, ¿no? El número 7 habla de la perfección o descanso. El número 8, un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, ¿no? 9 apunta para los 9 dones del Espíritu, ¿no? Y el número 10 habla de la plenitud del hombre. Nosotros tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, ¿no? Pero, ¿y el número 153? ¿No? En realidad existe un número oculto dentro de los 153, ¿no? Nosotros no somos numerólogos, pero creemos que existe una matemática de Dios aquí incluida, ¿no? En realidad, 153 es el número triangular de 17, ¿no? Entonces,
el número 17 está oculto en el 153. Entonces, ¿qué sería un número triangular en la matemática, no? Entonces, es decir, todo un número que es la suma de la secuencia a partir del número 1. Por ejemplo, 1 más 2, 3. 1 más 2 más 3, 6. 1 más 2 más 3 más 4, 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 15. Y va siguiendo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, 21, ¿no? Y hasta llegar al 17 da una suma total de 153, ¿ok? Entonces, por eso decimos que 153 es el número triangular de 17. Entonces, el número que tenemos a considerar, ¿vale? Es el número 17. Es el número de la victoria en la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos varios textos que hablan, ¿no?, del número 17. El arca de Noé, ¿no?, pousó ahí en el día 17 del séptimo mes en las montañas de Ararat, ¿no? Ese también es el número, es el día, ¿no?, que el Señor resucitó de los muertos, ¿no? Entonces sabemos que en la Pascua, ¿no?, el Señor, ellos celebraban la Pascua en el día 14, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor murió en la Pascua. Entonces 14, después de 3 días, que tenemos 17, ¿no? Entonces Él resucitó en el día 17, ¿no? Ese también era el día que se celebraba los primeros frutos. En fin, 17 es el número del favor. Y para ir terminando, en Romanos 8, Pablo nos hace una lista, ¿no?, de las cuales tenemos victoria completa, que es el título, ¿no?, del texto que estamos viendo hoy, ¿vale? Entonces tengo aquí Romanos 8. Nosotros vamos a ver que Pablo nos da 17 victorias, ¿no?, aquí en el capítulo 8. Vamos a ver que tenemos victorias, ¿no?, que son 17. Entonces Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? 1, tribulación. 2, o angustia. Persecución. 3, o hambre. 4, desnudez. 5, peligro. 6, o espada. 7. E aí ele dá uma pausa que diz: como está escrito, por causa de ti somos mortos todo el tempo, somos contados como ovelhas de matadeiro. Antes em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele aí sigue, dá uma pausa e logo traz a sequência outra vez. Por lo cual estou seguro de que ni la muerte, 8, ni la vida, 9, ni ángeles, 10, ni principados, 11, ni potestades, 12, ni lo presente, 13, ni lo porvenir, 14, ni lo alto, 15, ni lo profundo, 16, ni ninguna outra coisa creada, 17, podrá nos separar del amor de Deus que está em Cristo Jesús. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ele nos mostra 17 coisas, ¿no?, que temos a vitória. Que Deus possa bendecir tu vida. Sou grato a Deus por ter a oportunidade de impartir esse capítulo com os outros e que Deus nos bendiga. Seguimos aí forte em nosso ayuno, em nome de Jesus. Amém.